Olá pessoal, meu nome é Léo e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o recuperador para assessorias de cobrança, ou seja, a gente vai falar sobre os recursos que vocês, gestores, têm disponíveis e como configurar, como iniciar, a utilização do sistema na sua assessoria. Então a tela que a gente está agora é a tela inicial do sistema, que aparece para os gestores da assessoria, e essa tela, observem que ela tem indicadores, são esses quadradinhos com os números, e também a gente tem os gráficos. Então essa tela ela mostra em tempo real como que está o desempenho da sua assessoria de cobrança. Aqui a gente tem o menu no lado esquerdo da tela, que é o menu principal, e aqui no canto superior direito a gente tem um menu rápido, que é o menu do usuário. Então a primeira tela que a gente vai falar é justamente o menu do usuário. Então a gente pode vir aqui, perfil, ou a gente pode vir aqui pelo menu principal, user perfil, tá? Então o que é essa tela, gente? Essa tela é a configuração do sistema para a sua assessoria. Então dentro dela você vai definir o nome da sua assessoria, o e-mail, um e-mail para cópia, o CNPJ, nessa aba dados para recebimento de notas fiscais, o endereço da assessoria, telefone, enfim, todas as informações básicas do seu negócio. Temos também personalização, para vocês definirem alguns cabeçalhos que aparecem em impressões, e-mails. Também temos a integração com o Twilio, essa aba aqui. O Twilio, para quem não conhece, é um discador. Então é um discador web que é muito interessante para envio de SMS, que ele funciona de forma pré-paga. Você coloca créditos nele e aí o sistema vai enviando esses SMS, vai consumindo o crédito do Twilio e depois vocês podem colocar mais crédito no Twilio. Então, o site deles é Twilio, do mesmo jeito que está escrito aqui, .com. E nessa tela também, a parte mais importante dela é o credenciamento, Pagar.me e o credenciamento ZUP. Então, o que é Pagar.me e o que é a ZUP? É o meio de pagamento que vai ser utilizado para vocês cobrarem os devedores. Então, por exemplo, a ZUP é um meio de pagamento que permite pagamento no cartão de crédito ou no boleto, e a Pagar.me também. Cada uma tem as suas taxas, cada uma tem as suas vantagens e os seus diferenciais. Então, por padrão, a maioria dos nossos clientes estão usando o ZUP, mas a Pagar.me também é muito boa, Vocês podem definir isso no credor. Então, vocês podem se credenciar em ambos os meios de pagamentos e para cada credor, você pode escolher se esse credor quer sair pela ZUP ou se esse credor quer sair pela Pagar.me, entendeu? Então, é basicamente assim. Então, esse aqui é o primeiro passo, é cadastrar nos meios de pagamento. Quando vocês forem clicar aqui em ambos os botões, o sistema vai pedir para vocês confirmar CNPJ, endereço, dados do sócio, a conta bancária que vocês vão receber os pagamentos, Então, tudo isso vocês vão fazer por meio desses dois botões. A gente tem o botão azul Documentação, que é para vocês acessarem a nossa documentação online, para saber em detalhes dados de cada um dos cadastros do sistema. Temos o botão Gestores, que serve para vocês adicionarem novos administradores no sistema. Percebam que quando vocês se cadastram no recuperador, vocês têm um login e senha, que é esse login que a gente está usando aqui agora, que é o login do administrador. Caso vocês queiram adicionar novos administradores, vocês podem fazer isso por meio desse botão Gestores. Personalizar imagens serve para vocês trocarem a imagem do logotipo do sistema. E planos seria uma breve descrição da precificação dos meios de pagamento. Então, clicando aqui em planos, vocês vão saber quanto que custa cada boleto, quanto que custa um pagamento via cartão de crédito, etc., de acordo com o meio de pagamento. Bom, explicado então a parte do perfil, a gente vai falar um pouco sobre cada uma desses submenus, os menus e suas opções. Então, o primeiro deles é o consultores. Então, eu vou clicar aqui no cadastro de consultores para a gente falar um pouco. Os consultores são os operadores, são aquelas pessoas que vão literalmente fazer as ligações e fazer as cobranças. Então, a gente precisa cadastrar eles no sistema, para que eles tenham um login e senha para poder acessar uma área do sistema específica para consultores e poder iniciar as cobranças.
Então aqui, olha só, note que basicamente toda a tela do sistema, né, todos os cadastros do sistema, eles seguem a mesma dinâmica, a mesma estrutura. Então sempre na parte superior da tela, a gente tem a lista de filtros, a busca, né, a pesquisa, para vocês buscarem alguma informação específica nos cadastros feitos anteriormente. Aqui na parte de baixo nós temos a lista de resultados. Então notem que aqui na minha tela eu só tenho uma consultora cadastrada, que é a Rejane. E a gente também tem sempre um botão azul adicionar, para você incluir novas informações, ou seja, para você chamar o formulário de cadastro de um novo consultor nesse caso. Então aqui, para cadastrar um novo consultor, eu clicaria em adicionar. Só para eu não esquecer, aqui também na lista de resultados, a gente tem os botões Vis, Alt e Del, que seria para você visualizar detalhes desse consultor, alterar dados desse consultor ou literalmente deletar esse consultor. Então vamos falar sobre o formulário. Então vou clicar aqui no adicionar. Todo o formulário também segue a mesma estrutura. Notem que a gente tem um asterisco, que é o campo obrigatório, né? Então todos os campos que tiverem um asterisco na frente, eles necessariamente precisam ser preenchidos. Já os que não têm, não são obrigatórios. E por final a gente tem o botão salvar para confirmar, né, o cadastro do consultor ou cancelar para voltar para a tela anterior. Então aqui eu cliquei no cancelar porque a gente já tem um cadastrado aqui, né? Aproveitando que a gente está nessa tela, queria falar um pouco mais sobre os botões que a gente tem aqui. Então, pulando aqui o grupos, né, relatório de pausas, seria para vocês verificarem quais foram as pausas, quando foi feita a pausa e para quem foi feita uma pausa. Então, pausa seria aquele intervalinho da operação. Então, imagina que uma consultora, um consultor, vai precisar de fazer uma pausa porque quer ir no banheiro, ou vai participar de uma reunião, ou eventualmente vai sair para um intervalo, né? Então isso pode ser registrado lá, né, no login e senha daquele consultor e vai estar disponível para vocês, gestores, consultarem por meio do relatório de pausas. Status dos telefones é um cadastro para vocês criarem status de telefone, por exemplo, melhor telefone, telefone do vizinho, telefone da mãe, nunca atende, telefone sempre mudo. E aí vocês permitem com que os operadores eles vinculem, né, esses status aos telefones que forem discados para facilitar a identificação dos melhores telefones para contato com um determinado devedor. E a gente também tem o tipo de pausa, que seriam tipos de pausas que vão ser associados às pausas no momento do cadastro da pausa. Por exemplo, quando eu estava falando do relatório de pausas, eu falei da pausa do intervalo, da pausa da reunião, da pausa pessoal, né, que seria uma ida ao banheiro, por exemplo. Então, todos esses motivos, eles poderiam ser classificados como um tipo de pausa. E essa classificação de motivo é muito importante para depois você fazer um relatório. Me mostra, por exemplo, quais foram os tipos de pausas mais utilizados hoje, mais utilizados esse mês, né? Então vocês conseguem fazer isso pelo relatório de pausas, tendo o tipo de pausa cadastrado. E por fim, a gente pode falar um pouco sobre o grupo, tá? Então o grupo é como se fosse uma equipe, é um conjunto de consultores. Então, uma vez que a gente cria um grupo, a gente associa, né, cada consultor com seu respectivo grupo. Então, imagina que tem um grupo da equipe A, equipe B, equipe C, né, ou o time 1, time 2, time 3, enfim. Cada assessoria tem uma nomenclatura. O mais importante, além de agrupar os consultores pelo nome da equipe, é poder vincular esses grupos com uma lista. Para quê? Imagina que a mesa A vai trabalhar com valores baixos. Exemplo, valores de R$ 1 até R$ 999. Então você poderia criar uma lista, né, chamada valores baixos, valores pequenos, enfim, e vincular ela com o time da mesa A, com o grupo da mesa A. E também você poderia ter a mesa B que trabalharia com valores altos, ou seja, de, sei lá, R$ 1.000 a R$ 5.000. Então, isso é feito, né, por meio do cadastro de grupos, primeiramente, e depois por meio do cadastro de listas.
Então aqui dentro de grupos, né, tem o botão adicionar, como a gente já explicou, né, em outras telas, para você criar literalmente um novo grupo. E a gente tem o botão listas, que é a lista de listas, né, para que vocês possam literalmente adicionar uma nova lista e fazer os filtros, né, nos devedores de acordo com o que vocês desejam. Vou mostrar só rapidamente o cadastro de lista porque ela tem bastante opção de filtro. Olha só, quando eu crio uma lista, eu posso definir o valor de até, né, no nosso exemplo, por exemplo, de R$ 1 até R$ 1.000, nome da lista, valores baixos. Quantidade de atraso em dias, ou seja, imagina que eu quisesse uma lista que é de atrasos recentes, ou seja, de 1 dia de atraso até 90 dias de atraso no máximo. Então seria lista de devedores recentes. Ou então quero uma muito longa, eu quero de 1.000 dias até 5.000 dias, por exemplo. Note que os valores dos campos, eles não são obrigatórios, tá? Então não é obrigatório preencher todos esses campos, vocês só preenchem os que vocês realmente quiserem fazer filtro. Tipo de negócio, a gente ainda não chegou no cadastro de credor, mas é possível você cadastrar um tipo de negócio e vincular ele a uma lista. Exemplo, eu tenho vários credores na minha base. Alguns deles são escolas. Então eu posso filtrar essa lista por apenas escolas, de forma que os operadores, os consultores, eles vão ligar apenas para alunos de escolas. Perfeito? Último contato, né? Que é a data do último contato do follow-up registrado, tipo de evento do último contato, que também tem a ver com o follow-up, né? Com a mensagem que o operador digita no ato da cobrança. Também ele pode ser produtivo ou improdutivo, então você faz esse filtro aqui, né? Por produtivo ou improdutivo. Se eu quero incluir na minha lista de cobrança gente que já tem algum acordo pendente ou não, então perceba também que ele não é obrigatório. E também a gente tem as ordenações, né? Então quem que eu quero falar primeiro? Ordenação primária, por exemplo, eu quero falar com quem eu tive um último contato decrescente, ou seja, os contatos mais recentes primeiro, depois os mais antigos. Eu quero falar de novo com as pessoas que eu já falei. Ou então não, eu quero colocar um último contato crescente. Então eu quero falar com quem eu nunca falei, depois com quem eu falei lá atrás, depois com quem eu já falei. Então, seria um exemplo. E ordenação secundária, então, uma vez que eu ordenei primeiro pela data do último contato, eu quero ordenar, por exemplo, o valor mais alto. Então, o valor decrescente, por exemplo. Ou então a data de vencimento da parcela crescente ou decrescente, enfim. Temos aqui várias opções para vocês configurarem. Lembrando também que não são obrigatórias. E por último, a situação. Então vamos só falar rapidamente sobre a situação, que ela aparece em vários formulários do sistema. Então a situação, na maioria das vezes, vocês vão escolher ativo, que significa que essa situação, que esse cadastro está vigente no sistema. Quando você muda um cadastro para inativo, é como se você estivesse deletando ele, ou seja, a partir de agora eu não quero mais usar ele. Então se você inativa uma lista, você está dizendo que você, a partir de agora, não quer mais utilizar essa lista. Então ela não vai ficar mais visível para você lá no sistema. Temos também agora o cadastro de credores. Tá? Então a gente já falou do cadastro de consultores, vamos falar um pouco sobre o cadastro de credores. Então aqui, seguindo a mesma ideia, né, nós temos o botão adicionar, temos a lista, a busca, né? E clicando aqui no botão adicionar, a gente consegue criar um novo credor. Então a ideia é muito parecida com o cadastro de consultores. Vocês também vão definir, né, o nome, e-mail, telefone, os dados básicos. No final você vai definir o login e senha desse credor, para ele poder ter acesso ao sistema e fazer, né, a inclusão dos devedores, das dívidas, enfim, ele vai cadastrar e vai alimentar o sistema. Então essa é a ideia do sistema. Aqui a gente também tem alguns detalhes, né, que seria a cobrança ZUP, né, que seria, por exemplo, eu quero que esse credor ele aceita apenas pagamento no boleto, ou apenas pagamento no cartão, ou ambos, o devedor escolhe na hora do pagamento. Então isso aqui é bastante importante. E o tipo de plano, né, de pagamento do sistema, que a gente comentou lá atrás, na aba planos. Então como a gente tem dois tipos de precificação, né, que seria o plano embutido na forma de pagamento, ou um percentual do valor recuperado. Então
vocês podem escolher isso aqui no nível do credor. Isso aqui é muito bom, porque permite vocês economizarem dinheiro com a taxa do sistema. Então, por exemplo, valores altos, você provavelmente vai querer usar valor embutido na forma de pagamento, porque você sabe que o valor é fixo por boleto. Então, independente do preço, do valor do serviço que você está recuperando, né, da dívida que você está recuperando, perdão, você sabe que você vai pagar R$ 2,53, por exemplo, que é o valor padrão de boleto da ZUP. Já caso você esteja cobrando valores baixos, pode ser interessante você usar a precificação por porcentagem, porque vai ficar mais barato do que R$ 2,53. Se você estiver cobrando dívidas de valor igual ou inferior a R$ 100, já vale a pena usar essa taxa por porcentagem, que é 2% do valor, que é o valor fixo. Então, R$ 2,00 é mais barato do que R$ 2,53, entendeu? Então, esse é o objetivo desse campo. Uma vez que vocês cadastrarem o credor, então, de posse desse login e senha, como eu falei anteriormente, vocês vão poder passar esse login para o seu credor e ele vai poder fazer o cadastro, né, dos devedores e das dívidas. Eles vão poder importar planilhas para facilitar, para ganhar tempo de digitação. E se vocês quiserem fazer esse trabalho por ele, também não tem problema. Como você vai saber o login e senha dele, é só você entrar no sistema com o login e senha e fazer essa atividade. Claro que é sempre legal que o próprio devedor, que o próprio credor faça isso para que ele possa fazer isso rápido, em tempo real, tá sempre ali alimentando o sistema, sempre acompanhando, né, na área dele. No próximo vídeo a gente vai falar especificamente sobre a área do credor. E aí vocês vão ver que tem um relatório financeiro para ele acompanhar em tempo real quem pagou, quem não pagou, acompanhar os acordos, as negociações, né, os follow-ups. Então é muito importante que o credor esteja sempre acessando o sistema. Agora vamos voltar aqui para a tela de credores, que a gente tem o botão tipo de negócio, né, que a gente explicou lá na parte de listas, que serve para a gente classificar os nossos credores, por exemplo, escola, comércio em geral, farmácia, faculdade, enfim. Então vocês podem criar esses tipos de negócio e associar no cadastro do credor. Também nós temos os cadastros de câmaras e federações, que seriam também, óbvio, para associar com o cadastro dos credores, para fazer o pagamento de comissão para câmaras ou para federações. É importante a gente entender que a câmara é como se fosse um nível inicial e a federação seria um nível nacional. Então, dando o exemplo da CDL, por exemplo, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas, cada CDL da cidade seria uma câmara. Seria, por exemplo, CDL Marília, CDL Bauru, CDL Garça, etc. E a FCDL seria a Federação das CDLs em nível nacional. Então, a federação, por exemplo, ela pode ganhar uma comissão por ter indicado uma CDL. E a CDL vai ganhar uma comissão, por exemplo, por ter indicado algumas lojas, né, os lojistas, para fazer a recuperação de dívida deles. Então, seria mais ou menos essa a ideia. Isso se aplica para outras atividades que não são CDLs. Tá? Então, por exemplo, a gente poderia ter no lugar de uma câmara uma associação, uma cooperativa, enfim, algo nesse sentido. E a mesma coisa para a federação, né, que seria o conjunto, né, de associações, o conjunto de cooperativas em nível nacional. E, por fim, vamos falar rapidamente sobre a edição do cadastro de um determinado credor. Então, aqui a gente tem o ícone Alt, né, que é o ícone alterar, que é importante para você fazer, por exemplo, um cadastro, na verdade, uma alteração pontual em um determinado credor. Então, por exemplo, eu cliquei aqui no alterar de um determinado credor e note que bem parecido com o perfil, né, do administrador, o cadastro do credor, ele também permite com que a gente faça uma alteração no e-mail dele, no nome, né, no CNPJ, no endereço. E aqui a gente tem uma aba chamada Parâmetros Globais, que ela é uma das mais importantes do sistema. Por quê? Porque ela permite a gente fazer alguma configuração específica para a cobrança.
Então, olha só, se eu quero cobrar juros ou multa, qual que é a porcentagem de juros ao dia desse credor, qual que é o valor da multa, se eu quero usar correção monetária, por exemplo, qual que é o limite máximo de desconto que eu vou permitir com que os consultores deem, né, em juros e multa, parcelamento máximo, se exige uma entrada no acordo ou não, enfim. Aqui a gente tem uma série de recursos para vocês configurarem. Inclusive, olha só o botão taxas administrativas. Eu vou clicar aqui nele, que é muito importante. O cadastro de taxas administrativas do credor permite com que a gente defina qual que vai ser a comissão da assessoria de acordo com o tempo de atraso de cada parcela daquele credor. Então, olha só, no meu exemplo, de 0 dias de atraso até 180 dias, a minha assessoria de testes ela cobra 14%. De 181 a 365, 16%. E assim sucessivamente. Então vocês vão cadastrando isso aqui e aí automaticamente todo o pagamento que ele for fazer a transferência automática dos valores, ele já vai automaticamente reservar essa porcentagem, essa comissão, para transferir na conta credenciada, né, no meio de pagamento escolhido. Então, bem facinho, né, bem automatizado. Voltando lá, deixa eu só ver se eu não esqueci alguma coisa. E também temos a parte de personalização, né, que é para trocar o logotipo, definir as mensagens, né, também seguindo a mesma coisa que a gente explicou no perfil da assessoria. Então, falamos sobre o cadastro de credores, né? Agora vamos falar sobre o item devedores. Então, o item devedores nada mais é do que o relatório de devedores cadastrados pelos credores na base de dados. Então, percebam que aqui na minha tela, olha só, não apareceu nenhum. Aqui na minha base de testes, então, não tem nenhum devedor cadastrado ainda. Aqui também tem os ícones VIS, ALT e NEG. O ALT seria para fazer uma higienização de dados. Caso vocês queiram, por exemplo, atualizar o e-mail do devedor, atualizar um telefone, né, um endereço, um CEP principalmente, né? Então vocês podem usar esse ALT. E o NEG seria para abrir a ficha de negociação desse devedor, para vocês verem quais foram os follow-ups já registrados para eles, se ele tem acordo, se não tem, quais são as dívidas dele, né? Então tudo isso vocês conseguem ver aqui pelo botão NEG, como administradores. Então, entendam que é mais a nível de um relatório, né? Porque o cadastro em si, observa que não tem um botão adicionar aqui. Por quê? Porque o cadastro é feito pelo credor com o login e senha do credor. Agora aqui em financeiro dívidas, também segue a mesma ideia do cadastro de devedores, tá, gente? Então aqui financeiro dívidas vai aparecer a lista de dívidas que foram cadastradas na minha assessoria pelos credores. Então aqui também, né, sem dívidas. Nota que a tela tem vários filtros. Então olha só, filtro por data de vencimento, data de pagamento, situação, se é uma parcela de acordo ou não, qual que é o nome do devedor, enfim, dá para fazer vários relatórios aqui. E aqui na frente também, olha só, não tem botão de ação e não tem botão de adicionar, que é justamente porque a responsabilidade pelo cadastro é do credor. Ainda aqui no relatório financeiro, aqui no menu financeiro, nós temos a tela negociações. Então a tela negociações é literalmente o relatório de todos os follow-ups registrados pelos consultores em um determinado período. Período esse que é definido aqui, olha só, em data de até. Nós temos também muitos filtros aqui nessa tela e temos cadastros auxiliares, olha só, cadastro de descontos, esse aqui é bastante interessante, porque, digamos o seguinte, a gente falou agora há pouco que o credor ele pode limitar a quantidade máxima de desconto nos juros e multa no nível do credor. Então, exemplo, 80%. Só que em uma determinada negociação, o devedor está precisando de um pouco mais de desconto, 85%, por exemplo. Nesse caso, o gestor ele pode autorizar 85% de desconto para um acordo específico, como se fosse uma exceção. Isso é feito aqui nesse botão Descontos. Eventos. Esse botão aqui, só posicionar o mouse. Os eventos, eles são o quê? É um cadastro para vocês definirem os tipos de eventos, né, os motivos de contato, motivo de follow-up.
Então, quando você faz uma ligação e você vai registrar um evento, você pode falar, esse aqui é um evento de reagendamento. Esse aqui é um evento de uma ligação que caiu, que não atendeu. Esse aqui é um evento positivo. Conversei com o cliente e chegamos a um acordo. Então, seria, digamos assim, o tipo, o motivo e depois o follow-up em si é a justificativa, né, que seria um texto livre. Então, a ideia dos eventos é também permitir com que vocês façam relatórios. Me mostra, né, aqui, por exemplo, nessa tela, olha só, o tipo de contato. Então, eu consigo fazer filtros de acordo com o tipo de evento para que eu consiga saber quais são os eventos mais comuns, quais não são, enfim. Então, olha aqui a coluna evento também, né? Ela tem ordenação, dá para agrupar. Então, é muito bom saber essa informação. Também a gente tem um relatório de acordos, para a gente saber quais foram os acordos que foram realizados dentro de um período, suas respectivas situações, né? O desconto, o valor acordado, enfim. Então, tudo isso vocês podem acompanhar, né, no relatório de acordos. Eu gosto muito do relatório de acordos para saber como está a produtividade da equipe. Então, me mostra hoje, por exemplo, né, faz um filtro de data de hoje até hoje, quais foram os acordos fechados hoje, quais foram os acordos fechados esse mês. E aí você vai tendo, então, mais conhecimento de como está a sua operação. E, por fim, nós temos o relatório de quebras. Então, o que seria uma quebra? Seria aquela parcela que foi acordada e que passou a data de vencimento e o devedor não pagou aquela parcela. Então, seria uma quebra de acordo. Então, é importante acompanhar esse relatório sempre também, que é para estar tentando fazer um contato com esses devedores, entendendo o motivo, por que eles não pagaram aquela parcela, né? Se vai ter a necessidade de fazer um novo acordo, cancelar o acordo, fazer um novo acordo, enfim. Tem que conversar com o devedor para saber o motivo do não pagamento, né? E por fim, aqui no menu financeiro, a gente tem um relatório financeiro, tá, gente? Eu vou entrar aqui nele. Também não tem nada na minha base de testes, mas é importante a gente abrir para vocês verem a cara dele, né? E ver também que ele tem vários filtros, né? Tem muitas colunas aqui. E o objetivo do relatório financeiro é mostrar para a gente, agrupado por período, né? Por data, me mostra tudo que foi pago dentro desse período e me dá os totalizadores, ou seja, olha só, o tanto de totalizador que a gente tem, a soma do valor principal, o valor pago pelos devedores, quanto que foi pago de taxa administrativa, se teve comissão para as câmaras, quanto que foi de comissão, quanto que foi de comissão para as federações, qual que foi a taxa financeira, ou seja, o valor do boleto, o valor da porcentagem do cartão de crédito, né? Se tem algum representante comercial, qual que foi a comissão do representante comercial, qual que foi a taxa do sistema e também qual que foi o valor líquido recuperado. É importante a gente falar aqui que muitas vezes a pessoa pergunta, mas quem paga o valor do sistema e as taxas financeiras, por exemplo, né? Vai ser o credor ou vai ser a assessoria? E lá no cadastro do credor, lá naquele parâmetros globais, uma das opções é justamente essa. Você seleciona se você quer que o credor arque, né, com a taxa do sistema e a taxa financeira, que assim, a gente separa em duas, mas na verdade é uma só. Então a gente, vamos dizer assim, num contexto geral, né, quem paga a taxa financeira paga do sistema e vice-versa. Então as duas são entendidas como uma só. Então você definindo lá esse parâmetro, esse valor ou sai da comissão da assessoria ou é descontado do valor pago pelo devedor, caso você escolha que é o credor que pague. Então esse é um rápido resumo, né, do relatório financeiro. Agora vamos falar rapidamente sobre o suporte. Suporte a gente tem o menu documentação e o menu chamados. O menu documentação a gente já falou, né, que é aquela documentação online para vocês consultarem detalhes sobre os cadastros. E aqui em chamados a gente tem um sistema de chamados interno, né, que é como se fosse aqueles tickets, né, de helpdesk, de suporte técnico, para vocês mandarem dúvidas para a nossa equipe de suporte técnico. Então isso gera um e-mail, né, que vai aqui para a nossa equipe. A gente vai tentar entender a sua dúvida, vai responder para você. Se ficar muito difícil, muito confuso, a gente vai entrar em contato com vocês por telefone. Então fiquem à vontade para usar esse recurso sempre que vocês tiverem dúvida, né? O importante é não ficar com dúvida. E por fim, a gente tem o menu sair, né, que a gente já explicou, o menu perfil.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido o treinamento. Se ficou alguma dúvida, né, procurem a gente pelo suporte ou dá uma olhadinha na documentação. E é isso. Obrigado e até logo.